Hoje vamos conhecer a história de empreendedorismo familiar e de sucesso de Jaqueline Rocha, amiga, parceira, motivadora. Que mais? Jaqueline é tudo de bom na vida das empreendedoras. Eu conheci Jaqueline há algum tempinho pelas andanças das ondas sonoras do rádio, e aí eu trouxe Jaqueline aqui para falar um pouquinho desses desafios, porque empreender tem desafio todo dia, dos avanços e também o que motiva a Jaqueline a continuar empreendendo. Jaqueline, bem-vinda no Olha Xepa. Olá, Elaine. Ficou emocionada, Olá, amiga? Eu fiquei. É que assim, é muito gratificante e Passa honroso, um filme, né, cara? honroso ver você realizando esse sonho, tirando esse projeto do papel, que você desenhou com tanto carinho. Eu acompanhei de perto toda a idealização, todo esse desenho. Então, assim, eu tô realmente muito feliz e emocionada mesmo de estar aqui, podendo participar, podendo contribuir com o Olha Xepa. O Olha Xepa nasceu no coração há 1 ano, gente. Gerei ele por 12 meses e aí ele está sendo nascido por aqui, pelo sapiquá.com.br. Sapiquá é o pai e a mãe do Olha Xepa. É isso aí. Digamos assim. É onde você vai encontrar com facilidade o Olha Xepa. Jaque, fale aí para todo mundo. Quem é Jaqueline? Informação. Formou no quê? Estudou o quê? Bom, eu sou Jaqueline Rocha, sou uma campograndense que mora em Cuiabá desde 2006 e finquei raízes aqui. Cheguei a voltar para Campo Grande, mas meu sangue virou cuiabano mesmo, não dá certo mais. E agora não vai sair mais? Não sai mais aqui. Vai casar por aqui? Vou casar por aqui. E sou administradora por formação. Quando me mudei para cá, eu fiz uma pós-graduação em Finanças e Controladoria na UFMT e fiz diversas formações voltadas para a área de formação de pessoas. Na área de coach, eu sou Master e Business Coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC. E agora estou fazendo a minha formação em MBA voltado para holdings familiares. Depois eu explico o que é isso, mas todo esse processo, todo o meu conhecimento sempre foi pautado no desenvolvimento das famílias empreendedoras. Morou fora do Brasil? Porém, pouco tempo, fiz intercâmbio nos Estados Unidos em 2017, fui para São Francisco, na Califórnia. Foi um sonho realizado, foram 20 anos gestando esse sonho para conseguir tirar do papel, e foi assim um divisor de águas na minha vida, na minha formação enquanto pessoa mesmo, e principalmente entender que a gente pode fazer tanta coisa na vida se a gente acreditar na gente. Maria. Até fiquei arrepiada agora, hein, Vinícius? Nossa, a pessoa não acreditar não acontece, mas não se ela acreditar... Nunca que eu imaginei na minha vida que eu conseguiria passar 30 dias em um outro país. Sozinha, estudando e voltando de lá pra cá sem R$1 de dívida. Porque viajar é fácil, tá? Viajar é muito fácil. Eu tô olhando pro Vinícius ali, que você entendeu o final, Vini. Ela voltou sem dívidas. Exatamente. Sua mãe ficou mó orgulhosa, não? Opa, como sempre, graças a Deus. Agora, falando de mãe, tem o pai também. Uhum. Você nasceu empreendendo? Como é que foi sua história, hein, Jaqueline? Então, eu falo assim... Você nasceu falando assim, venda? São duas fases são 2 momentos de vida, né? Eu falo assim, que a minha primeira fase de vida, até os meus 22 anos, que eu morei em Campo Grande, né? Que é a minha cidade natal, eu fui criada e vivia em um meio que o que era bom era ser colaborador, era ser funcionário, era fazer carreira, ter sucesso na carreira e se aposentar. Principalmente se for carreira pública, né? Só que passamos por algumas dificuldades, veio a oportunidade de vir para Mato Grosso, de vir para Cuiabá. E quando nós viemos para cá, né, meus pais vieram 1 ano antes, nós começamos a empreender por necessidade.
Você tinha quantos anos? Nessa época eu estava com 23 para 24 anos. Novinha. Bem novinha. Foi 23 para 24 anos. E nesse período, meu pai veio como colaborador e minha mãe, que trabalhou só até os meus 4 anos como enfermeira, ela voltou a trabalhar. Então, ela passou esse tempo todo, mais de 20 anos, cuidando da família, exclusivamente cuidando da casa da família. Quando nós mudamos para Cuiabá, ela veio para cá já empreendendo. Aí na Cantina Rocha já? Ainda não. Ainda não. Foi 8 meses antes. Ela, em parceria com um primo dela, ela administrava e gerenciava um restaurante na Rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande. E nesse lugar ela morou com meu pai, foi bem nesse momento de transição, de chegar numa cidade diferente. Embora eu tenha família aqui há mais de 30 anos, meus padrinhos moram aqui há muitos anos, há mais de 30. Os meus padrinhos de batismo e os meus padrinhos de crisma também. Então, assim, eu tenho os 4 padrinhos aqui, né? E nesse primeiro momento, né, meus pais começaram a empreender por necessidade. Né? Minha mãe começou a tocar esse restaurante com uma equipe e por 8 meses eles ficaram ali. Infelizmente, eles foram assaltados, foi uma coisa bem traumática e eles resolveram entregar o restaurante, foi vendido depois, tal. Mas foi assim a primeira experiência em relação ao empreendedorismo. E eu vim um ano depois deles, minha mãe já tinha fechado o restaurante e tinha sido convidada para abrir a primeira Cantina Rocha. Né? E aí, desde 2008, 2007, 2008, por aí, a gente começou com a primeira cantina lá na Avenida da FEB, só eu e minha mãe e mais uma funcionária. E começou assim. Eu trabalhava fora, sempre trabalhei fora, mas sempre estive ali com os pés fincados na gestão do negócio. Até por ser administradora, mas também porque gostava e porque a necessidade também colocava a gente nesse ponto. Mas a pergunta que você fez de quando é que eu senti o empreendedorismo nas veias, eu acho que desde que eu percebi que eu era diferente. Como assim diferente? Eu era diferente no sentido de ser curiosa. De ver uma coisa e falar assim, tá, mas como que é feita essa caneca aqui? Quem que fez? Como é que é? Né? Como é que... Onde que vende? Eu assim, perco horas e horas, às vezes, tentando entender o universo de algum objeto, de alguma coisa, de algum... eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre gostei muito de estudar. E o empreendedor, né, ele precisa ter isso na veia, correndo nas veias, essa curiosidade em querer aprender sempre. Então, eu falo assim, desde sempre a gente foi empreendedor lá em casa. A gente teve fazenda e a gente vendia frango, vendia queijo, vendia verdura, só para complementar mesmo as coisas. Então, assim, desde sempre a gente teve essa veia empreendedora. E aí, quando você despertou, entendeu que era uma empreendedora, você viveu um outro universo também, que era responder dúvidas, né, de outras empreendedoras que atuavam no âmbito familiar. Como é que foi esse período em que você atuou como consultora, mentora para esse grupo específico, empreendedorismo familiar? Em 2019, eu trabalhei numa empresa de consultoria e treinamentos entre 2009 e 2010. E lá me despertou esse desejo em poder ajudar as pessoas através do meu conhecimento. E aí o mundo foi acontecendo, as coisas foram acontecendo na nossa vida e eu guardei esse sonho no bolso e ficou lá guardadinho. Alguns anos se passaram, eu já conhecia a metodologia do coaching, né, do coaching. E em 2019, eu fiz a minha primeira formação em coaching, que é voltado para o coach pessoal. E nessa formação, eu entendi que o meu barato era negócios. Pequenos negócios de um modo geral. Eu queria ajudar empresas e depois da formação, passando por um processo de coaching com
uma colega de turma, a gente acabou entendendo que corria nas minhas veias o zelo pela família. O zelo pela família, o cuidar da família. Eu já vivenciava isso enquanto pessoa, cuidando da minha família de um modo geral. E eu percebi que aonde estava a minha dor era a minha solução. Então, eu já nesse momento, a gente já estava 13, 14 anos empreendendo em família. E as maiores dificuldades que a gente vivenciava ali... No dia a dia? Não estavam nos livros. Não estavam nos livros. Como que você lida quando um colaborador sabe que tem 3, 4 pessoas da família e que ele pode chegar, pedir opinião de um, pedir opinião do outro e do outro, e ver qual dessas 4 opiniões é mais vantagem para ela e ela usar essa falta de comunicação familiar a favor dela. Onde que você vê isso em livros? Em qual livro, né? Em qual livro? Escrito isso? E aí, quando eu comecei a pesquisar para falar assim, qual é o nicho que eu vou atender, eu comecei a pesquisar sobre negócio familiar e eu vi que não tinha em lugar nenhum. Dessa maneira, não tinha em lugar nenhum. O que tinha era questões mais voltadas para governança, holdings familiares. Era uma coisa para quem era muito grande. E eu queria conversar naquele momento com os pequenos mesmo. Com os pequenos mesmo. Fale pra gente, assim, um problema que você enfrentou no negócio familiar, lá na Cantina Rocha, e que você pegou dele e fez um tema para você construir uma mentoria. Comunicação, a comunicação entre a família. Como que a gente traduz isso em conteúdo, né? Você perceber que todo mundo tem as suas diferenças, mas que existem diferenças específicas que você pode, ao invés de aquilo ser um problema, ser uma solução. Por exemplo, a gente inclusive já conversou disso algumas vezes, as diferenças das gerações dentro do negócio. Como é que cada geração encara o negócio? Então, a gente tem, por exemplo, a geração Baby Boomer, que é aquela geração de pessoas que nasceram lá entre período pós-guerra até 1960 e alguma coisa, que eles vêm de um momento muito incerto e, para eles, o que era importante? Era ter certezas, era fincar raízes, era ter segurança. Então, essas pessoas são as pessoas que fizeram carreira de 30, 40, 50 anos numa empresa, que investiam em imóveis, em fazendas, em coisas palpáveis, né? Em ouro. Já, por exemplo, a nossa geração X, né? Não vou entregar muito na cidade, não, tá? Geração X, boa. Geração Z, né? Os milênios, de um modo geral, o que eles prezam? Essa turma lá atrás, eles prezavam hierarquia, segurança. Hoje, essas outras gerações, elas, cada uma na sua intensidade, elas prezam pelo propósito, pela valorização, pelo cuidado com o meio ambiente, se essa empresa é socialmente responsável, se o que eu estou consumindo prejudica ou não o meio ambiente. Então, assim, cada uma dessas gerações tem as suas diferenças. E aí, pensa comigo, se eu tenho uma empresa e eu quero que essa empresa perpetue, eu vou conversar só com uma geração? E aquela geração vai envelhecer e as outras que vão vir? Eu não vou adaptar minha linguagem para também conversar com essas próximas gerações e continuar vendendo para outras gerações? Então, ou seja, os clientes também mudam. Os clientes também mudam. Eu tenho que manter os clientes antigos, mas eu tenho que pensar nos novos que estão chegando. Exatamente. Então, o que eu percebo que eu vivi na pele, eu enquanto empreendedora familiar, vivi na pele, que eu transcrevi isso em treinamento. As diferenças, elas, se você consegue estruturá-las da melhor maneira possível, você consegue tirar um proveito gigantesco. E a gente tem uma vantagem na empresa familiar que nenhuma outra tem. Você está ali com a sua família. Quem mais você confia no mundo do que a sua família? Óbvio que a gente tem casos e casos, mas na grande maioria, eu vou confiar em quem na minha vida? Na minha família.
Primeiramente na família. Exatamente. E se você consegue... todo mundo, que todo mundo da sua família, ou pelo menos uma parte da sua família, consiga despertar o que ele tem de habilidade, que ele gosta de fazer, para desenvolver algum projeto ou um setor dentro do negócio. Por que não? Né? Entendi. O que acontece é que os pais, eles querem que os filhos assumam o negócio, mas fazendo do jeito deles. Aí entra naquela situação, né? Que eu já ia te perguntar. Pergunta. Negócio de família. Sempre o pai ou a mãe ele vai ter um cargo de liderança ou não? E como lidar com isso quando os filhos percebem que o pai não tem que estar num cargo de liderança ali? Ou como colocar um cargo de liderança para o pai, mas que ele tem autonomia e não interfira nessas decisões que você falou aí, que tem que ser feitas as adaptações. E geralmente a mente... vamos dizer assim, com mais experiências, não está pronta para viver as novas adaptações. Bom, o primeiro ponto tudo precisa ser acordado antes. Quando você não tem um acordo, quando você não tem um planejamento... Conversar, Jaqueline? Conversar Sentar mesmo. com o pai e falar, olha, assim... Exatamente. Chegou um momento, vou dar um exemplo meu, tá? Chegou um momento na vida da Cantina Rocha, que é a empresa da minha família, que eu sentei com eles e falei, olha... Eu preciso dar passos na minha vida pessoal, que eu preciso de outras coisas que o negócio precisa me dar. Entendi. Eu preciso que o negócio cresça para que eu possa dar esses passos na minha vida pessoal. Só que, no caso deles, o momento de vida deles é diferente do meu. Eu estou num momento de expansão, de crescimento, de construção. E o deles... além de se manter, o ritmo deles é outro. Sim. Então, eles chegaram para mim e falaram assim, olha, a gente não quer crescer. Pra gente, do jeito que tá ok. É só a gente estabilizar e se adaptando, mas crescer não é a nossa vontade. E aí, nesse momento, eu expondo o que eu precisava e eles expondo o que eles queriam, a gente chegou no consenso. Que eu deixaria de estar à frente do negócio como operacional. Boa. Como operacional. Eu continuo fazendo toda a gestão do negócio. Você continua na equipe Cantina Rocha? Sim. Só que o que eu faço hoje é tudo remoto. Que em outros momentos, também trabalhando fora, eu também fiz dessa forma. Só que hoje, a tomada de decisão do negócio não é mais minha em conjunto com eles. Entendi. Hoje, a tomada de decisão é apenas deles. Mas isso foi sentado e acordado. Uma conversa clara e transparente, ao mesmo tempo respeitando que eles são autoridades ali de âmbito familiar. Exatamente, porque muitas vezes, e aí vou mais uma vez me colocar como filha, tá? As gerações que vêm, elas querem porque estudaram, porque fizeram uma faculdade, fizeram uma pós-graduação, a tecnologia um pouco mais correndo nas veias, elas acham que tudo que a gente aprendeu 100% tem que ser aplicado no negócio. E nem sempre precisa. O nosso negócio, ele não progrediu por metade dos anos que ele existe. Hoje, 16 anos, o negócio, a Cantina Rocha existe. Metade desse tempo, a gente não conseguiu implantar inovações no negócio porque eu não sabia lidar com os meus pais enquanto donos do negócio. Eu queria impor da minha maneira, porque o que eu estava estudando numa pós-graduação, eu achava que aquilo tinha que ser e pronto, acabou. Quando eu aprendi a entender o que era valoroso para ele e adaptei o que eu precisava falar para a linguagem dele, exemplo, eu precisava implantar o sistema, informatizar o negócio. Naquela época... Caixa, essas coisas, né? Isso. O que eu fiz? Eu brigava, assim, não, tem que colocar e pronto. Falava assim, o que era valor para ele? Ganhar tempo. Ele passava 5 dias para fazer o fechamento. 5 dias. E aí, nesse tempo, o que acontecia? O pessoal recebia, gastava o dinheiro e a gente tinha um índice gigante de inadimplência. Quando eu mostrei para ele que se a gente implantasse o sistema, que o sistema era barato, era eficaz, era simples de aprender e que ele conseguiria fazer esse fechamento em 1 dia e meio e que ele
diminuiria X% a inadimplência, porque ele teria esse valor pronto antes da turma receber, ele comprou a ideia. Então, não é o que eu falo, mas como eu falo. Não é o que você fala, é como você fala. Exatamente. E esse pessoal da sua geração aí, com a experiência que você colocou, o exemplo prático para eles é importante. Exatamente. Exatamente. Quando você colocou, pai, ó, vai reduzir tempo aqui, vai garantir entrada aqui, tal, o preço não é tão assim. Ele falou, não, então bora. Então, volta lá no início que você falou, comunicação. Comunicação. E aí, como é que você tem uma boa comunicação no negócio? Tendo uma boa comunicação em casa. Agora, isso que eu ia falar, se não comunica em casa, como é que vai comunicar no negócio? E aí milagre. Exatamente. Se você não tem uma boa relação em casa com o seu parceiro de trabalho, que é seu familiar, você também não vai conseguir ter uma boa relação no negócio. Agora, vamos para um ponto importante. Você não frustrou diante da situação que seu pai disse assim, a família disse assim, não queremos crescer, Jaqueline, do jeito que tá bom. Você continuou a empreender e se passou por uma metamorfose e está vivendo uma nova experiência dentro do empreendedorismo. Por quê? Por quê? Porque eu aprendi a respeitar as diferenças. Aprendi a respeitar o momento que cada um vive. E naquele momento eu sabia que se eu fosse fazer diferente, se eu fosse querer impor, vamos crescer, vamos fazer o negócio virar uma franquia, eu ia estar matando o desejo deles de empreender. E indo ao contrário daquilo que você acredita, né? Exatamente. Que é os valores da família. Aí, uma das coisas que a gente mais percebe nas relações familiares dentro do negócio é que muitas vezes você quer dar vazão para o seu ego, ao invés de perceber o que é melhor para o negócio. Boa. O ego, a gente acaba, quando a gente tem essa relação familiar, a gente quer sempre, lá no nosso íntimo, eu quero sempre ter razão. Eu quero sempre tá amaciando o meu ego. Verdade. Porque eu quero sempre mostrar para minha família que eu tenho razão, que eu sou o bom, que eu estou certo, eu estou certo. E muitas vezes não é nem para confrontar. Muitas vezes é para falar assim, olha, aquilo que você investiu na minha educação tá aqui, ó. Se você não me ouvir... Reconhecimento? É um tipo de reconhecimento. Só que esse ego inflado dessa forma, ele acaba destruindo o quê? O próprio negócio. Se eu tivesse tomado a decisão de não enfrentar eles e falar, olha, a empresa está no meu nome, eu vou fazer do jeito que eu quero. O que teria acontecido com a família? Exatamente. A gente pode imaginar. Uma das coisas que eu sempre falo para as minhas mentorandas, para os meus alunos das minhas formações, é o seguinte. O que vem primeiro? O que é mais importante? A família ou o negócio? Quando a família inteira vive do negócio. O que você acha, Elaine? Difícil, mas assim, a família, ela constrói um novo negócio. Um negócio não caminha sem a família. Exatamente. O negócio, você abre, fecha, você vira colaborador, você vira você faz qualquer coisa. Agora, a família é uma só. É uma só. Já que a gente tem que caminhar aqui, né? Tá bom. Nesse ritmo aqui, porque o tempo está passando, nós vamos falar. Jaqueline continuou na Cantina Rocha, online, sim. E aí você assumiu as mentorias, ajudando várias outras famílias empreendedoras. Sim. Várias. E aí você já está em um outro projeto também, porque empreender está no seu DNA, e empreendedor, igual ela falou, é curioso e não para quieto. Veio a Baby Care. Exatamente. Então, fala bem rapidinho das mentorias da Baby Care. Bom, quando eu decidi ajudar as famílias, as empresas, através do meu conhecimento, surgiu a Jaqueline Rocha Treinamentos. E da Jaqueline Rocha Treinamentos surgiu o conteúdo chamado Método Família Empreendedora. Ativo até hoje. Ativo até hoje. Você dá mentoria, sim. Atende as empresas familiares, sim. Grupo ou só um membro da família. Sim. Ou através de mentoria grupo ou individual e também as turmas abertas, né? Agora, por enquanto, porque está rodando outros projetos, eu estou fazendo só as consultorias individuais. Eu também presto serviço para
órgãos públicos fazendo essas mentorias, né? Tanto de gestão, quanto de atendimento, quanto de finanças, que são para pequenos empresários, MEIs, né? Isso tudo dentro do Jaqueline Rocha Treinamentos. Que aí é uma pegada boa que eu já vi lá em você. É gestão do negócio, né? Sim. Então, gestão do tempo é uma coisa assim que eu aprendi Sim. demais, amei muito. Gente, vocês precisam receber essa mentoria. Gestão do tempo e gestão financeira também. Que a gente pensa assim que o que entra de todo mundo ali, ou de um só, e gasta tudo e vira aquela confusão toda. E o método Família Empreendedora, ele ensina a pegar todas essas diferenças, ensina primeiro a família perceber essas diferenças e ver que isso é uma coisa boa e não ruim, né? E depois eu venho nesse compilado de assim, ó, pegar na mãozinha e falar, olha, vamos desenhar o seu negócio agora que você sabe. O que você faz? O que você faz com cada um da sua família dentro do negócio? Vamos desenhar, fazer o plano de negócio, vamos fazer o Canva do seu negócio e eu vou fazer esse acompanhamento com você. O desenho do negócio é estabelecer a função de cada um dentro da empresa. Também. E as metas, né? Então, por exemplo, eu quero crescer a minha empresa no ano de 2023 em 70%. Como que eu faço isso? Eu destrincho isso num plano de negócios com atividades. O primeiro passo é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse. Com data para começar e para terminar, quem é o responsável, quanto vai custar e como é que está o processo. Está em execução? Está executado? Vou começar? Para quê? Para que esse empreendedor ele tenha um norte. Porque você começa um negócio e fala, o que eu faço primeiro? Você nunca sabe. Então, o plano de ação, o plano de negócios, ele vem para dar esse caminho, esse mapa. Aonde que eu tenho que ir primeiro, segundo, terceiro, até você chegar no resultado. Boa. Que é a meta. Amei. Tá. E aí você vai ganhar tempo e vai minimizar os atritos Exatamente. da família. Exatamente. Entendeu? Então, se você não conhece o método Família Empreendedora da Jaqueline Rocha, vai no Instagram dela, gente. Vale muito, viu? E eu faço, né, por conta da minha formação de coaching, eu também atendo processos de coaching, tanto para executivos, quanto life coach, quanto transição de carreira, né? Tudo que envolve o negócio de um modo geral, até mesmo coach de grupo, né? Porque eu fiz a formação de business coach, ela tem como base o seu cliente sendo o negócio. Então, aí você trata o negócio como um todo. A equipe, o líder. Então, esse processo de business coach, ele é bem mais amplo, que é a minha paixão, né? Para a gente encerrar o método Família Empreendedora e ir para o Baby Care, Tá. qual foi, assim, a situação mais embaraçosa que você pegou na sua vida como consultora? Que você falou, Jesus, chamou todos os santos lá, Jesus, Maria, José, será que eu vou dar conta? Olha, foi um caso de uma mentoria de uma mãe de 5 filhos, mãe solteira, em situação de pobreza extrema, que ela começou a empreender para não passar fome e ajudar aquela mulher com tantos filhos e muitas vezes ser ombro amigo ao invés de ser só mentora, para também conseguir orientá-la para que ela trouxesse a família para trabalhar junto com ela, para ela resgatar a relação da família com os filhos e um tempo depois ver ela trabalhando com os filhos. Assim, os filhos estavam perdidos, literalmente perdidos. E aí, depois de um tempo, depois do processo da mentoria, ver todos trabalhando com ela, né? Tirando os pequenininhos, né? Mas os mais velhos, todos trabalhando com ela, foi assim... gratificante, assim, fala assim, olha, valeu a pena. A gente é ser humano, né, Jaqueline? Com certeza. A gente é ser humano, não tem como. Aqui bate um coração, não tem jeito. Não tem jeito. Nem tudo gira em torno da cifra, né, Jaqueline? Já que agora Baby Care veio aí para Cuiabá, né, para atender um público específico, fale um pouquinho pra gente dele. Então, eu tenho uma sócia chamada Jamile, né? Abraço, Jamile! Jamile, ela é advogada de família, né? E a gente tem um outro projeto, que já a gente fala. E nesse processo de montar o outro projeto, a Jamile, a gente em conversa, ela... Jaque, eu sou tentante, né? Eu quero ser mãe esse ano, tô fazendo tratamento, sou tentante. E... Cara, e ela é de fora, ela mora aqui há poucos anos, né? Aqui em Cuiabá há poucos anos, ela é do interior de São Paulo. Eu estava procurando estruturas para
poder ter suporte aqui, né, no período da minha gravidez e depois de ter neném. E sabe o que eu percebi? Eu falei, o quê? Eu, assim, não achei nenhum lugar especializado com profissionais de qualidade para atender essas mamães. Para atender o público classe A e classe B. Sim. E profissionais com qualificação. Com qualificação. Porque quando se fala cuidador infantil, é aquela pessoa que passa as horas com a criança ali enquanto o adulto está fora. Muita gente fala assim, mas não é babá? Não, não é babá. Por quê? Uma babá, óbvio, o que eu vou falar aqui não é desmerecendo o trabalho de babá, tá? Mas o que a gente oferta dentro da Baby Care, tá? É um processo de formação dessas profissionais com técnicas para cuidado e desenvolvimento da criança. Então, a gente está falando aí de nutrição infantil, primeiros socorros, as fases da criança, o que a criança pode, o que a criança não pode em cada fase da vida dela, tipos de febre. Por exemplo, como você consegue entender que uma criança tem uma condição especial? Por exemplo, traços de autismo, traços de TDAH, ou uma hipersensibilidade, ou algum tipo de alergia. Então, tudo isso vai no pacote. Tudo isso vai no pacote. Então, assim, o nosso time de professores tem doulas, enfermeiras obstetras, pedagogas. Então, a gente tem um material, uma aula, uma parte da aula que fala só sobre contar histórias e sobre recreação. Para que isso? Para que isso? Para que essas crianças não fiquem, desde pequenininhos, viciados em tela. Porque os pais não querem, mas também não tem outra ferramenta para fazer diferente. Não sabe qual é o caminho, qual é a solução para isso. A solução é ter uma pessoa que tem essas habilidades, né? Então, fora a pedagoga, a enfermeira obstetra, a doula, a gente tem um psicólogo e um professor de inglês. Para quê? Para que essa pessoa, essa profissional, também possa atender um telefone, possa fazer uma viagem com a família, possa, de certa forma, dependendo do tamanho da criança, talvez começar a ajudar ela nas lições de inglês. E valoriza o profissional, né, Com Jaqueline? certeza. Essa profissional, ela sai com certificado, com todos os temas que ela estudou, e é um treinamento 100% prático. Os professores, eles dão o conteúdo e logo em seguida já colocam na prática, a gente faz junto mesmo para eles aprenderem tanto noções de primeiros socorros. Nossa, a gente aprendeu a fazer aquela como é que chama, gente? Manobra de engasgo para desengasgar a criança, que a maior coisa que a gente vê em todos os lugares aí, mãe desesperada na rua, ai, meu filho engasgou, e a pessoa não sabe como fazer. Então, essa profissional, ela é uma profissional que ela vai não só apenas cuidar da criança, mas ela vai ajudar a família a desenvolver essa criança. Baby Care está no Instagram. Está no Instagram. A primeira turma encerrou a aula agora, né? E a gente já teve que abrir uma segunda turma, porque a procura pelas famílias é muito grande. Tem muita gente disposto a pagar pelo profissional. Pelo profissional que a Baby Care está colocando no mercado. E a Jaqueline disse assim, ó, que a primeira turma que já formou, já está tudo tramitado. Praticamente todas já estão contratadas. Contratadas, né? Uhum. Jaque do céu, que coisa boa falar com você. Foi bom demais. Foi bom, você animou, trouxe conhecimento para todos nós. Vamos finalizar com uma mensagem bacana para empreendedoras familiares. Aquele pessoal que levanta todo dia olhando para a cara das mesmas pessoas. Quando a gente faz as coisas com amor e quando a gente tem um propósito de vida, a gente sabe aonde a gente quer chegar, tudo fica mais fácil. Mas fica mais fácil ainda quando a gente faz com quem a gente ama, com quem a gente admira e com quem a gente ajuda a crescer e também nos ajuda a crescer. É isso. Agora é para sua mãe. Se fosse para começar tudo de novo, você faria tudo de novo? Com toda certeza. Elaine, quem seríamos nós sem a nossa caminhada, sem os nossos erros e os nossos acertos? Principalmente pelos nossos erros.
a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Os acertos, a gente coloca lá, põe lá o troféuzinho lá, ok, beleza, mas é nos erros que a gente, primeiro, aprende a ser humilde, segundo, a gente aprende que somos seres humanos e podemos errar, e terceiro, aprendemos que nesses momentos é que a gente percebe quem está do nosso lado, e normalmente quem está do nosso lado é a nossa família. Ai, gratidão. Gratidão. De coração mesmo. Eu que agradeço o convite, agradeço as perguntas, agradeço o espaço e principalmente agradeço a amizade. Você, nesse papel aí, não só tá levando comunicação para as pessoas, mas as pessoas, o que acho que talvez as pessoas não saibam é que você, quando você conhece alguém, você traz para si, você ajuda de todas as formas. Se hoje eu falo bem no microfone, foi porque eu aprendi com você, convivendo com você 2 anos, todas as sextas-feiras. Imagina. Gratidão, gratidão. Deus abençoe muito Amém. você, tá? Nossa. E a gente fica aqui com esse episódio do Olha a Xepa, fiquei emocionada até, mulher. E a gente se encontra no próximo episódio com mais emoção, tá? Um forte abraço. Tchau.